aqui a gente tem duas formas de mostrar que esses vetores são linearmente independentes. Tá? Primeira forma é escrever a combinação linear deles aqui, ó, AV1 mais BV2 mais CV3. Isso aqui é igual ao vetor nulo. E mostrar, né? Isso aqui tem que implicar que A, B e C são zero. Tá? Para mostrar que eles são LI, né? Ó, V1, V2 e V3 são linearmente independentes. Aí, nesse caso, Evandro, a gente faria o sistema, né? Isso, aí você cai no sistema, né? Eu vou escrever então. Lembra que a constante que multiplicando, né? Ele multiplica cada componente do vetor e ele Uhum. soma, né? Então aqui, ó, o A V1 fica A vezes 1, A, mais V2 é 0, né? B vezes 0 dá 0. E o C vezes a primeira coordenada. Então você tem o A mais C. Agora a segunda componente, né? A vezes 1, A, opa, mais B vezes E 1, B, C é 0, né? Aqui C vezes 0. E a terceira componente é D mais C. B mais C. Isso aqui é igual a 0, 0, 0. Esquece que a gente está em R3 e aí resolver o sistema. A mais C igual a 0, A mais B igual a 0, B mais C igual a 0. Aí resolve esse sistema. Lembra que para resolver esse sistema, como ele é um sistema linear, isso aqui é equivalente a mostrar que o determinante É zero. é zero, que ele tem solução única, Isso. né? Então eu poderia ou fazer a conta aqui diretamente no sistema, né? Bom, aqui eu tenho que fazer diretamente C igual a menos A, B igual a menos A, né? Aqui da primeira e da segunda. Então aqui eu substituo esses dois aqui na terceira. Eu tenho menos A igual a zero. Aqui eu tenho A igual a zero. Os três E dão aí, zero. os outros são zero. Isso. Então aqui seria a primeira forma. Outra forma de fazer é olhar o determinante dos vetores. E aí a gente já tem um resultado que garante que eles são linearmente independentes. Então aqui eu coloco as coordenadas do primeiro vetor, 1, 1, 0. Aqui do segundo vetor, 0, 1, 1. E do terceiro vetor, 1, 0, 1. Calcula esse determinante aqui. Se ele for diferente de 0, eles são LI. Se ele for igual a 0, eles são LD. Então eu vou calcular aqui, vai dar 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Mais 0, 0, 0 dá 0. Aqui sim dá 0. Isso aqui dá 2, que é diferente de 0. Então, e portanto, os vetores são linearmente independentes. Então, eu posso calcular o determinante colocando em cada linha as coordenadas desses vetores ou resolver o sistema. Isso aqui só vale 3×3, só em R3, tá? R4... Não, em R4 também, porque cai na solução do sistema, né? Aqui se a gente fosse ver o sistema, né? Exatamente seria o sistema dos coeficientes. Então seriam essas duas formas. Aqui acaba sendo mais rápido, né? E aí, bom, a segunda parte é escrever W como combinação linear desses três vetores. É a mesma coisa, x, v1, Mais YV2. mais z, v3. A gente vai... Qual que é a diferença aqui, né? Que agora não é mais 0, 0, 0, né? É o W. Quem que é o W? 2, 1, 0, né? Então a gente vai escrever isso, né? Deixa eu só pegar aqui, pegar as coordenadas do vetor. Então,
vou substituir aqui o W, né? Ó, 2, 1, 0, igual. Continha a mesma, que a gente fez lá com A, B e C. Então, vai ficar x vezes primeira componente de V1, mais y vezes a primeira componente de V2, mais z vezes a primeira componente de V3, né? Aqui, x mais z. Agora, x mais y, né? E y mais z. Mesmo sistema que caiu aqui em cima, só que só tá A e B, tá? Eu não quis colocar para não confundir, mas é a mesma coisa, né? X mais z igual a 2, x mais y igual a 1, y mais z igual a 0. Então aqui, agora aqui resolver também, pode resolver por determinante, né? Um aqui a gente já até calculou, né? Da matriz dos coeficientes, mas aí teria que calcular mais 3 aqui, né? Para determinar as soluções. Então aqui eu acho que é mais fácil trabalhar diretamente, né? Ó. Então eu vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar o x em função de z e o y em função de z e substituo aqui, ó. Então, ó, x igual a 2 menos z, Y igual a menos Z. isso, x mais y igual a 1 e y igual a menos z, né? Então, eu vou substituir a primeira e a terceira na segunda, né? Vai ficar tudo em Isso. função de z, né? Então, vai ficar 2 menos z menos z igual a 1. Daqui a gente tem que... Menos 2Z. Isso, vai ficar menos 2z igual a Menos 1. menos 1, né? Z igual a meio, né? Z igual a meio, o y é menos meio. E o X é 3/2. 3 sobre 2. 3, peraí, é 3 meios, né? Então, bom, como que a gente escreve o W? W, tem que tomar cuidado aqui para colocar o que cada está multiplicando certo, né? Então, é x vezes V1. Então, quem é o x? 3 meios de V1 mais o y menos meio de V2, o z mais meio de V3. Essa é escrever o W como combinação linear. A única diferença aqui nesse caso é que quando você está mostrando que é LI, né, você prova que É 0, é 0, 0. 0, 0, 0, né, o vetor nulo, e aqui não, aqui você vai resolver um sistema onde o vetor não nulo. Olha que questão muito mais bonita, Ivan. Você É colocando fácil, na prova. é tranquila, né? Facinho. Mas é só entender o conceito, né? Ela não é difícil realmente, não. Agora, aquela 7.7 não pode pôr na prova, não? É, não, ela é mais difícil, tem que ser uma intermediária, que ela tá muito difícil. Vocês querem fazer um intervalo? Eu quero seguir direto? Uai, só 10 minutinhos pra gente tomar um café. Pode ser então. Pode ser. Você vai até que horas? Até umas 11h30, meio-dia, tranquilo. Beleza. Tá, já. Certinho. Então tá, vamos embora. Ô, Rubio, o... Opa, Você parou um pouquinho? parei. Não quer casca pão de queijo? Não, já tô tomando café ali. Você tomou? Você comeu? Não. Não vai comer. Aqui, ó. Só vou pegar então um todinho pra você. Não, eu tomo leite. Vou pegar aqui Não, um vou tomar um leite com café mesmo. É? Então tá. Você vai comer o quê? Eu acabei de tomar um remédio. A coluna tá uma benção. Ai, parece que tá meio travado aqui, ó. Nossa senhora. Não quer comer? Ó, vem com. Vem logo. Você não quer casca pão de queijo? Não.
Tá doido. Toma um gole de leite de café aqui. Pô, que vargador. Mais 1 hora e pouco ainda. É. Nós gravamos, pô. Não, o Zé Pedro veio falar por causa do. Que grava, né? O Zé Pedro falou um negócio que é por causa que tá gravando. Você falou, eu tava mexendo na voz aí, né? É, ele falou. Não, mano, tranquilo. Pega. Eu achei que não podia ficar, não. Não é tranquilo. Que queijo? Que ele fala? Ai. Ururupu. Ururupu, que rapaz. Ai, ai.
Voltar. Pedaço de queijo. Ó, tô aqui já. Voltei. Ah, tranquilo, tô vendo aqui. Opa. Olha que rolo que eu aprontei no negócio ali. Doido. Tinha. Querendo fazer de um jeito, pensando em outra, fazendo de outro jeito. Dá certo, né? Vamos continuar. O que mais? Uai, se a Renata quiser pedir algum, eu ainda tô meio atrasado. Tô na lista 5 ainda. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver o que é que eu tinha que entregar. Nossa, tô mais perdido que cego em tiroteio, pelo amor de Deus. Eu comecei a estudar Plank, aí eu abandonei suas listas, ô Evandro. Ah, entendi. Peraí, deixa eu ver se a 10.17 eu fiz. Tem uma da lista. Ah, pode falar. Ah, eu fiz. Se você puder resolver ela para ter certeza se eu fiz certo, Tá. Qual que Depois, pelo se você menos puder. 10 ponto o quê? a 17? 10.17. Só para ter certeza se eu fiz certinho, porque aí depois eu tenho que compartilhar com os meninos. Qual delas?
A, B, Pode ser A, A mesmo. Tá. né? Aí depois, se você puder fazer para mim, eu acho que eu comecei, mas eu não sei se tá certo, Evandro. Qual? Qual que é mesmo? É a 11.6? É, a 11.6 eu comecei a fazer, mas aí elas são, tem bastante letra, eu teria. Não, mas aí tem que analisar cada uma. Eu tento analisar e mando pra você dar uma olhadinha depois se tá certo. Não? Tudo bem. Mas E para eu compartilhar com os meninos. Depois, se você puder Elas fazer. são várias letras que tem que analisar verdadeiro ou falso. não, mas se quiser a gente discute. Acho que é bom essa. Tá. Depois você Uhum. Depois, se só me você, fala qual que é. Oi. Tá. Pode falar, Gabriel. depois, se você puder dar uma ajuda na 6.18 também, Então vamos começar. 10.17, aí a gente vai nessa de beleza. número de fato para 6.18. Tá. Bom, Aí tem que olhar os vetores, né? isso, né? Acho que Então, é isso. verifique se o ponto D pertence ao plano que contém os pontos A, B e C. Né? Então, se a gente... Isso. 3 pontos, eles vão determinar um único plano, né? Então, tem aqui, ó. Isso. Digamos aqui, eu tenho ponto A, B Ponto e C. B. Então, eu tenho um Isso. ponto D aqui no espaço, eu quero verificar se Se ele D. pertence a esse plano ou não, né? Bom, Isso. tem duas formas da gente fazer. Primeira forma, né? Bom, D pertence, vou chamar esse plano aqui de π. D pertence a π. C e somente C, o vetor AD, ele é a combinação linear de AB Já mais bem C. mais assim. Então tem que verificar se o vetor AD pode ser escrito dessa forma. Certo. E a segunda forma, a gente tem, né, que os pontos A, B, C e D são coplanares. É equivalente, né? Mas coplanares. C e somente C. O determinante, né? Que eu coloco os vetores nas linhas, né? Ó, AB, A B. AC e AD igual a zero. No fundo é a mesma ideia, né? Só que aqui você vai ter o sistema, aqui a gente está resolvendo o sistema por determinante. Então, qualquer uma das duas, né? Você consegue justificar que esses 4 pontos são coplanares. Né? Ou seja, aqui o D pertence ao plano que contém A, B e C. Então, posso fazer isso aqui, encontrar a solução, encontrar quem são x e y, ou fazer diretamente. Tá? Ó, vou fazer pelo determinante agora. Então, eu vou usar a segunda forma. A primeira vai resolver o sistema, né? Tá vendo? No fundo é a mesma coisa, né? Você vai resolver o sistema. Quando que isso aqui vai ter solução, né? Quando esses Uhum. 3 vetores forem paralelos, e aí, para que a gente for escrever, né? A gente conclui que o determinante vai ter que ser igual a zero. Então, tem muito. Evandro, qual que é o número dessa questão? Fazendo Isso é a favor? 10.17. Tá, obrigada. Então, aqui é bem geral, né? O que a gente faz para esses pontos dados aqui em coordenadas, mas, então, para provar que eles são coplanares, ou uso que o vetor AD é combinação linear de AC e de AB, ou esses 3 vetores aqui ó, são coplanares. E aí, automaticamente, esses 4 pontos são coplanares. Né? Bom, então, determinante aqui, vamos usar... Então, primeiro, preciso determinar os vetores, né? AB, Isso. A B, B menos A. isso, AC e AD. As A D. coordenadas. Isso, né? Sempre usa... Aqui não vai fazer muita diferença não, tá? Se pegar, trocar a coordenada, porque independente se eu considerar esses vetores AD, AB e AC, ou se eu pensar o AD,
BC e AC, em geral não vai dar esse problema, né? Então, Aí, no caso, é como se a gente pegasse o ponto A, um ponto base, isso poderia ser o B ou o C também. poderia. Mas em geral a gente usa o mesmo ponto base, por quê? Para eu, por exemplo, não acontecer de eu pegar o AB e o CD e eles serem paralelos. Certo. Não, Aí assim, você se já eu teria usar que. o ponto A, aí Aí a eu gente. posso mudar isso para o ponto B e fazer a mesma ideia. Mas no A, caso, BA, BC e BD. Isso, aí você usar o mesmo ponto. Você usa o mesmo ponto para ponto base. Por que eu estou falando Entendi. isso? Ó? Porque o que poderia acontecer, né? Aqui a gente está com três vetores, né? AB, Sim. AD e AC. Do mesmo jeito, acho que não daria problema. Mas se eu considerasse aqui ó, o AB e o AC fosse. Não teria problema. Porque se eu considerar o CD e D não tivesse no mesmo plano, eles não seriam paralelos também. se eu provar que eles são paralelos, eles são coplanares. Sim, sim. Também é outra forma, né? É isso, se eu provar que AB e CD são paralelos, são coplanares. E aí a gente já estaria entrando naquela questão do produto misto, né? Se eles não são coplanares, produto misto, que é esse determinante que teria que dar diferente de zero. Mas usa sempre o mesmo ponto base, que facilita, né? Em geral, se você tiver que determinar alguma coisa, não use esse ponto como ponto base, né? Para você colocar menos incógnitas. Mas nesse caso não. Então vamos pegar aqui os pontos A, B e C. Aqui, na verdade, eu vou até usar o ponto B como ponto base, né? Tá mais fácil, concorda? Uhum. Então vamos mudar aqui, né? Ao invés de usar AB, eu vou usar BA, facilitar a conta, né? BC e BD. Que aí vai dar exatamente as coordenadas dos três pontos, né? Ó, então, ó, BA, BC e BD. Por quê? Porque o B é o 000, né? Então, Uhum. isso aqui dá a coordenada do ponto A, 101. Isso, né? Vou colocar aqui, ó. A menos B, A menos B, 101. O outro, qual que é? 010. E o outro, o D, 2 menos raiz de 2 e 2. 2 menos raiz de 2 e 2. Mais de novo, pode ser quaisquer deles, né? Então, bom, Aí faz o escalar. isso. Vou colocar aqui, determinante. Agora só vou ajustar, né? Que eu tinha colocado BA. BA, BC, BD. Determinante, então eu coloco aqui em cada linha as coordenadas dos vetores, né? 101, 010, 2 menos raiz de 2 e 2. Aqui eu vou usar a regra de Sarris, né? Vai ficar 2 aqui, 0, 0 e 0. 0. Menos Hum. 2, 0. 0, Não, 0, 0, 0. 0, 0. Deu 0. Então isso aqui deu 0. Isso implica São que coplanares. isso, BA, BC, BD são coplanares. Portanto, A, B, C e D são coplanares. O Evandro. Então, eu, não preciso- eu sabe o que que eu fiz? Eu fiz aquele escalar do AB pelo AC, achei, né, achei em vetor I menos o vetor K, e deu 1, 0, menos 1. Aí depois eu fiz o produto interno, né? Não, para você ver se eles são pro produto vetorial, né? Fui para o produto Que vetorial. no Então, aí fundo eu peguei o resultado você e fez sem multipliquei querer. pelo vetor AD, mas também deu zero. Também poderia ser. Poderia, só dá mais conta, né? Mas no fundo você fez o que eu fiz. Não, deu mais conta, mas então eu posso fazer direto assim. Sim, ó, deixa eu falar o que você fez aqui. O que você fez, né? Você fez isso aqui. Então você
calculou o produto vetorial de BA vetorial BC, que dá esse vetor Isso. aqui. E aí você fez escalar. Aí você pegou o produto vetorial BA vetorial BC, VC, você fez o isso. produto escalar dele com AD. AD, Isso aqui deu zero. isso. Significa que, bom, o vetor AD é perpendicular ao vetor BA vetorial BC. Então ele tem que estar no Uhum, plano gerado por A e C. Mas na verdade isso sim, aqui, ó, é o produto misto. BA, BC, AC, AD? Não, aqui é B, desculpa, aqui é B. BD. Esse aqui é o produto misto. E o produto misto é exatamente o determinante, né? uhum, Você fez a mesma coisa certo. Então que eu também fiz. tá certo, não tá errado, não. Não, tá, você fez a mesma coisa, você só foi mais pela ideia geométrica. Você provou o resultado, na verdade, né? Que o vetor AD ele é perpendicular ao produto vetorial, então ele está no plano perpendicular a esse vetor. Mas eu tenho infinitos planos que são perpendiculares a esse vetor. Só que eu só tenho um que passa no ponto B. E aí, por isso que é o mesmo plano Sim, que contém o B. não, então tá bom. Tá Então também tá certinho. certo. Sim. Então, beleza. Aqui foi bom que usou bastante parte teórica, né? O que significa? Você usou que esse vetor aqui é perpendicular ao plano gerado por BA e BC, né? Você usou um pouquinho mais de teoria para isso, mas está certinho.